Seja bem-vindo a esse canal, que prazer poder te receber. Eu sou Márcia Belinazzo Moretti, eu sou psicóloga e especialista em Gestalt terapia e em técnicas terapêuticas criativas, poderosas e únicas. Hoje eu gostaria de falar desse tema, que é a leveza. Ela acontece quando a gente domina o peso. Como a gente pode entender esse assunto? Esse assunto, ele começa a partir do momento em que, quando nós estamos começando a nos deparar com um certo tipo de desafio, esse desafio, em primeiro momento, ele é extremamente pesado. Por quê? Porque nós ainda não temos as ferramentas, nós não desenvolvemos a musculatura para conseguir dar conta de encarar e enfrentar esse desafio. Então, o que pode acabar acontecendo? Acaba que aquele desafio ele fica pesado demais, eu acabo não conseguindo dar conta, mas à medida em que eu vou entendendo como funciona, à medida em que eu vou aprendendo, à medida que eu vou me aprimorando, é como se eu fosse construindo uma certa musculatura. Eu vou entendendo as regras do jogo a partir daquilo, eu vou começando a me desenvolver com criatividade. E quando menos esperar, uma certa situação que parecia extremamente pesada, desafiadora, sem saída, completamente uma coisa que nos pressiona, eu começo a ter flexibilidade, criatividade para conseguir contornar aquela situação. Mas como isso se decorre? Quando nós conhecemos o peso, nós conseguimos desenvolver a leveza. Se ainda não ficou claro, eu vou trazer agora uma metáfora. A metáfora da academia. Imagina que você começou a academia e você começou a fazer o aparelho de perna, começou a fazer uma cadeira extensora, que é para esse músculo principal da perna. E imagina que quando você coloca ali 4 quilos, aquele 4 quilos parece 2 toneladas. Quando você vai perceber, à medida que você vai indo toda semana, que você vai entendendo como o seu corpo funciona, você vai começando a pensar que aquele peso de 4 quilos agora parece 1 quilo. A sensação é que você não faz mais nem força. Aquilo sai com leveza, aquilo sai com tranquilidade. Então, quando nós começamos a entender que, quando praticamos certas coisas elas vão começando a ficar no nosso campo de facilidade. E para isso nós precisamos entender o peso daquilo. Qual que é o peso? Eu peguei 4 quilos e eu tô manuseando esse peso, manuseando esse desafio todo dia. No caso, não pode todo dia na academia, porque tem que ter o período de descanso. Mas até isso é importante a gente pensar. Nós não vamos conseguir encarar o peso sempre. Para que a gente consiga crescer a partir daquele desafio, nós também precisamos do período de descanso. Então imagina que eu peguei lá os meus 4 quilos, estou começando agora a me desenvolver, a ir à academia. No outro dia eu já não posso mais estimular aquele exatamente músculo, colocando aquele exato peso. Eu preciso também me permitir aderir, aprender a partir dos desafios que vão acontecendo. Portanto, você precisa encarar sim os pesos e os desafios da sua vida para encontrar a leveza a partir deles, para conseguir manuseá-los e manejá-los com leveza. Mas também você precisa se dar o seu tempo de aprendizado, o seu tempo de continuidade e não pensar que aquele peso de 4 quilos vai ser sempre muito pesado para você. Se dê a chance de você perceber que após esse peso, você vai sim conseguir ir treinando, ir se desenvolvendo. Nós somos seres flexíveis, nós temos a certa plasticidade neuronal, onde nós conseguimos aprender, nós conseguimos nos desenvolver, e de repente o que parecia impossível, muito desafiador, começa a ser possível. Depois, fácil de você conseguir encarar, e depois muito fácil, ao ponto de você pensar assim, poxa, agora eu já posso partir para um outro desafio, agora eu já posso aumentar a carga. Então imagine que, quando você vai começar a encarar alguma coisa, aquilo vai sim parecer pesado, mas você vai encontrar leveza a partir de certos momentos, como encarando o pesado e sabendo que não vai ser pesado sempre, que você vai encontrar ferramentas para conseguir se desenvolver, aprender, crescer, evoluir. Sabe aquela história de que quando nós temos um certo obstáculo, aquele obstáculo ele não vai ficar menor, mas a gente pode ficar maior. Nós podemos nos desenvolver para encarar os obstáculos da nossa vida. Nem sempre as coisas vão ficar menores para que a gente possa passar, para que a gente possa ter um livre acesso. Os quebra-molas não vão sumir,
mas os carros eles possuem suas molas, para que eles possam passar por esses quebra-molas sem que eles se desfaçam, prejudiquem, e assim todo mundo ganha. Então saiba que, sim, você é capaz de se engrandecer, de se desenvolver, de se curar, de aprender, para conseguir passar por obstáculos que hoje parecem muito grandes para você, parecem impossíveis, parecem uma coisa onde aquilo ali vai deixar você paralisado. Você tem esse poder sim de avançar, mas também você precisa descansar. Você treinou? Descansa. Tá cansado? Se permita descansar. Se permita pensar, poxa, eu evoluí, eu aprendi, eu peguei os meus 4 quilos. Quem sabe, não amanhã, mas depois de amanhã, eu não consiga pegar 5. Ou pegar 4 de novo, mas à medida que eu vou pegando os meus 4 quilos, eu vou ficando cada vez melhor. O peso, ele consegue fazer com que a gente veja as coisas com leveza. Outro exemplo, imagina que você está estudando uma coisa nova. Imagina que você tem que começar a explicar essa coisa nova. Caramba, você vai ficar todo embolado. Fala, nossa, peraí, mas eu nem guardei na memória os conceitos direito. Então a pessoa fala, explica. Eu vou começar a me embolar, eu vou começar a trocar conceitos e aquilo começa a se tornar confuso, e começa a se tornar pesado, e começa a se tornar impossível, e eu vou desanimando e vou deixando pra lá. Mas à medida que eu vou dominando aquele assunto, eu vou dominando aquela matéria, até mesmo matérias difíceis, que você vê em artigos científicos, mas você estudou tanto aquilo ali, que na hora de você ensinar para uma criança de 5 anos, você consegue. Porque você adquiriu leveza a partir do domínio do pesado. Você leu aqueles artigos científicos, mas você aprendeu tanto, você desenvolveu tanto repertório, que aquilo ali começa a se tornar uma coisa um pouco mais fácil de assimilar. E você começa a passar aquilo com leveza, porque você viveu aquilo. Quer outro exemplo? Imagina você começando a tocar um instrumento. Poxa, teclado, caraca, como é que eu faço isso? Pesadíssimo. Você já viu uma pessoa que faz teclado há anos? Como é que os dedos flutuam? Como é que aquilo se torna extremamente leve? Como aquilo se torna dentro do repertório da pessoa ao ponto de parecer que as teclas do teclado são uma extensão das mãos daquele musicista. Então sim, você pode desenvolver leveza a partir de o seu autoconhecimento, o desenvolvimento do olhar para si, do seu autocuidado. Você pode começar a perceber que ajustar pequenas coisas na sua vida podem contribuir para que você construa um montão de leveza. A psicoterapia, por exemplo, é um lugar onde nós olhamos para o peso e extraímos a leveza. Eu, como psicóloga, ajudo meus pacientes a olharem para o pesado e pensar quais ferramentas eu tenho para lidar com isso agora e quais ferramentas eu posso desenvolver para lidar com isso depois. Como eu posso lidar com isso de forma melhor? E isso é onde a criatividade e a flexibilidade, elas tomam ação e levam leveza para a nossa vida. Uma leveza magnética ao ponto das pessoas olharem para você e perguntarem, nossa, como é que você faz isso? Quer outro exemplo? Cozinhar. Imagina que você nunca cortou uma cebola. Cada pedacinho de cebola parece que você está deixando aquilo ali, a sua alma, seu sangue. Fala, nossa, que dificuldade. E é dedo cortado, é choro, é sem pressão na hora de colocar o corte. Agora imagina um cozinheiro que faz isso há 10 anos. Aí ele corta aquela cebola como se ela fosse um pedaço de papel. O pesado se torna leve a partir do domínio, a partir do olhar, a partir da sua vontade e decisão de querer tornar aquilo leve e dentro do seu campo de facilidade. Certas coisas que se você nunca encarar, se você nunca colocar eu dou conta, eu consigo, talvez você nunca dê conta e consiga. Porque dar conta e conseguir também é um treino, também envolve criatividade, também envolve decisão, também envolve flexibilidade e você chamar para si a responsabilidade e o compromisso de que você vai dar conta daquilo. E aquilo vai se tornar leve com o tempo. Aquilo não vai ser mais uma coisa que vai te dominar, mas sim você vai dominar as regras e vai começar a inventar novas regras para aquilo. Imagina que você vai fazer um prato de estrogonofe. Quando você vai fazer, você vai seguir a receita certinha, se você não tem muito domínio. Quando você começar a ter domínio, você vai começar a inventar novas receitas. Você vai começar
a dominar os ingredientes, a brincar com aquilo que você sabe. Então, por isso, acredite em você. Saiba que o segredo da leveza é você conhecer o pesado, ou seja, conhecer o desafio e conhecer você mesmo dentro desse desafio. E não ficar no desafio, mas continuar ao ponto daquele desafio não ser mais um desafio. E então você partir para o próximo. Quer outro exemplo? Um jogo de celular. Imagina que você tem 50 mil fases. Vamos colocar um jogo de celular, Angry Birds. Eu jogo Angry Birds. A primeira fase parecia fácil. Ok, fácil. A segunda eu já não consegui muito, né? Já tive que usar mais pássaros, já fiquei um pouco mais em dúvida. E aí a terceira, eu vou aumentando o nível de dificuldade à medida que eu vou avançando. E as minhas bonificações vão aumentando também. Então, uma fase muito difícil, caramba, eu ganho 10 diamantes no Angry Birds. Se eu for numa fase fácil, talvez eu ganhe 1 ou nenhum. E se eu nunca encarar o pesado de uma fase difícil, eu nunca vou passar para a próxima fase, que de repente pode ser leve. E que me faça ir para outra, e outra, e outra. E a cada vez que eu vou encarando a fase difícil, ela vai se tornando menos difícil. Porque eu vou percebendo assim, caramba, aqui tem um macete. Aqui tem uma coisa que eu não vi. Caramba, olha o que acontece quando eu faço isso. Vou fazer isso de novo. Pô, não vou fazer isso dessa forma, porque eu vi que não deu certo. Então você vai criando uma certa experiência a partir da vida. Não queira saber tudo antes de viver. A vida, ela envolve experienciar. Envolve você se lançar, você aprender e você se conhecer no meio desse processo. Se você gostou, já segue aqui o canal, se inscreve no canal, já deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, se você tiver que ter alguma sugestão de alguma coisa. E também me segue no Instagram, que eu vou deixar tudo aqui embaixo direitinho, todas as informações, para que você continue me acompanhando e possa fazer parte do meu pesado, que irá se tornar leve, que é começar a produzir conteúdos para cá. Um beijinho e até a próxima!